portuguesa e hoje queremos trabalhar a questão da coesão textual. Você sabe como se faz uma coesão textual? Não? Pois é, fique atento aí, se liga nessa aula que você irá aprender hoje. Teremos tentar desvendar um pouco da construção textual, como que se dá essa construção de texto a partir de elementos da língua portuguesa que amarra o texto, deixa o texto bem amarradinho e bem compreensível. Você sabe de onde veio a palavra texto? Não? Vou te explicar. A palavra texto, ela tem origem na palavra tecido. Oxe, que é isso, professor? Tecido. O que tem a ver tecido com texto? Tem tudo a ver, sabe por quê? Porque o tecido, como é que ele é feito? Como que ele é construído? Ele é construído a partir de linhas que se ajuntam, formando assim aquela manta. Quando você vai comprar uma calça, ou você, menina, vai comprar um vestido, você compra um vestido que tem uma linha puxada, uma linha ali que está de outra cor? Não, né? Por quê? Porque o texto não está perfeito. Assim também podemos construir textos perfeitos utilizando os recursos da coesão, ok? Mas antes de começarmos a nossa aula, eu quero passar para vocês um vídeo de João Cabral de Melo Neto, onde ele fala um pouco dessa construção textual a partir da poesia, trazendo assim aos nossos corações e também à nossa mente como produzir um texto em seu poema Tecendo a Manhã. Fique com o texto, logo após voltaremos. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo, que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro. E de outros galos, que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos, e se encorpando em tela, entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entreentendendo para todos, no todo, amanhã, que plana livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo que, tecido, se eleva por si, luz balão.
E aí, pessoal, gostaram do texto? Muito belo, né? João Cabral de Melo Neto, um dos nossos representantes da língua portuguesa e da nossa poesia, um grande autor, um grande escritor, não só trazendo palavras que trazem conforto ao nosso coração, como também nos fazendo pensar e analisar como se produz um texto. Esse poema dele é um clássico, um poema que nos ensina a fazer um texto. Sabia que esse poema é chamado de metalinguístico? Sabe por quê? Porque ele utiliza a linguagem para explicar a própria linguagem. Ele utiliza a língua para explicar a própria língua. E nesse poema, ele utiliza a língua através do gênero poema para explicar como se faz um poema, como se produz um texto. E aí você observou bem a figura que ele utiliza lá no poema, né? Qual figura que ele utiliza? O galo que canta pela manhã, e outro galo pega esse canto, reproduz, e um outro pega e canta, entrelaçando os cantos e assim tecendo a manhã. Estou lembrado aí? Tecendo, tecido. Então veja que o texto ele é um tecido, é uma construção de frases, orações que vão interligando uma a outra, fazendo assim um belo texto. Ok? Vamos lá para observar algumas questões que podemos analisar para uma boa construção textual. Primeiro, eu quero trazer para vocês os dois elementos constitutivos para que eu possa construir um texto bem amarradinho, bem vinculado com a realidade. São dois. Primeiro é a coesão, é isso que estamos vendo. E a coesão é chamado de um elemento intratextual. Sabe por quê? Porque ele está dentro do texto, ele utiliza de recursos linguísticos para a sua construção. E aí nós veremos mais à frente como que se dá esses elementos intralinguísticos, né, intratextuais, que é chamado de coesão. E o outro é a coerência, que é o elemento extratextual. Então eu preciso observar o meu contexto para a produção de significado no meu texto. Então, a partir desses dois elementos de coesão e coerência é que nós iremos tecer um texto bem legal, tá certo? E aí, voltando agora para o nosso foco da nossa aula, que é a coesão textual. Veja aqui, quando eu falo coesão textual, eu estou falando de elementos intratextuais. Então, como que eu vou ou quais são os elementos intratextuais que eu utilizo para produzir um bom texto? Vamos lá? Fica esperto aí, hein? Você lembra lá da conjunção? Estão lembrados? Conjunção, que também podemos chamar de conectivos. Opa, conectivos, ó, conector. Eu conecto o fio, a tomada lá no interruptor, né? E assim ligo, dando a luz. Assim também são os conectivos linguísticos. Eles servem para quê? Para conectar as partes, estabelecendo relação de sentido. E aí nós iremos apenas nessa aula utilizar os conectivos chamados conjunções coordenadas. Tá ok? E aí você lembra quais são as conjunções coordenadas? Não? Então vamos lá. Atente aí, né? Temos 5. Quais são? Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Falei que são 5 e provei para você que são. Né? Elas servem para quê, gente? Para conectar o texto. Assim como a preposição. A preposição é também um tipo de conectivo, só que ela liga o quê? Palavras, né? Por exemplo, boneca pano. Oxi, o que quer dizer boneca pano? Não tem sentido, tem? Não tem, né? Mas se eu coloco uma preposição, eu coloco de, fica o quê? Boneca de pano. Está vendo que através da preposição de eu atribuí sentido a essa frase? Pois é, ele serviu de conectivo para a construção de significado. Assim também é a conjunção. Um exemplo, Felipe foi ao mercado. Não comprou nada. Como assim? Felipe foi ao mercado. Não comprou nada. Veja que você tem duas orações com significados completos. Felipe foi ao mercado, não comprou nada. Ambas se constituem como significado completo. Só que eu posso utilizar
as duas formando uma oração só, uma oração composta, ou utilizando o quê? Uma conjunção que vai ligar o sentido das duas orações. Então você pega as duas orações, elas têm sentido o quê? Opostas. Qual será a conjunção que eu vou utilizar? Ah, tá espertinho, né? Isso mesmo, a adversativa. Eu posso usar a porém, eu posso usar mas, eu posso utilizar essas conjunções para estabelecer o sentido das duas orações. Então veja que os elementos intratextuais que são formados, que nós utilizamos para dar coesão ao texto, um deles é chamado de conjunção, tá certo? Fique ligado, fique esperto, estude conjunção, é preciso entender quais são as relações de construção semânticas que essas conjunções podem trazer. Outro elemento que também utilizamos para produzir a coesão textual é chamado de coesão sequencial e coesão referencial. Sim, se você prestou atenção no texto, ele utilizou os dois tipos de coesão, a coesão sequencial e a coesão referencial. Se você observou, no texto tem um monte de gerúndio, o autor utilizando gerúndio, né? Porque ele está dando uma ideia de sequência no texto. Também o verbo no tempo presente, ele nos dá essa ideia de um texto que está em progressividade. Então observe que eu posso utilizar também os verbos, os advérbios, as locuções adverbiais, os adjuntos adverbiais, para construir o sentido textual, fazendo assim um texto coeso. E a coesão referencial, se você também observou, atentou ao texto, você viu que o autor ele usou a figura do galo, né? É o galo que canta pela manhã, outro galo pega o canto, outro galo. Veja que o outro, ele está fazendo o quê? Ele está pegando a questão referencial. Quando fala de referencial, falando de referência, sim, aquele elemento já dado no texto. Então o autor já deu um elemento lá no texto que foi quem? O galo. Agora ele vai repetir o mesmo galo? Não. Porque assim ele vai estabelecendo essa relação de uma construção de texto sem repetição. E assim o texto fica bonito, fica progressivo, não fica texto estático, sempre voltando, né? Parecendo um carro atolado, fica patinando, né? Rodando no mesmo lugar. Não pode, o texto precisa ser progressivo. Eu preciso ter uma progressão textual. Como que eu dou essa progressão textual? Utilizando os elementos de coesão. Espero que você tenha aprendido um pouco nessa aula. Fique atento. Observe as conjunções, elas são importantes na hora de você construir um texto. Se você não conhece a semântica das conjunções, vai ficar difícil você estabelecer essa relação de sentido entre as orações, tá certo? Fique esperto. Vamos lá, vamos para a próxima aula. Até mais. Depois, se inscreva no canal, clique lá no sininho, para que você possa receber os nossos vídeos e assim ficar inteirado acerca da língua portuguesa. Até mais! Achou que tinha acabado a nossa aula, né? Não acabou não, faltam algumas coisas ainda. Vamos observar os elementos que constituem, né, também a coesão textual. Quero trazer mais dois elementos aqui, chamados de anáfora e catáfora. Sabe qual é a diferença das duas? Anáfora, de maneira bem resumida, né, para você memorizar, é o recurso coesivo que retoma algo que já foi dado pelo autor. Se for um texto narrativo, um personagem. Se for em uma tese, a própria tese. Então logo o autor ele vai colocando pontos importantes no seu texto, para que depois ele possa buscar essa informação. Olha o exemplo que eu vou dar a vocês. Joana não saiu ontem. Ela prefere ficar em casa. Veja aqui, eu não repeti Joana, não é necessário repetir Joana. Por quê? Porque senão o texto fica aqui, não é? Aquele carro atolado, patinando, sem sair do lugar. Não, eu dei progressão no meu texto. Eu apenas utilizei um pronome do caso reto para buscar a informação já dada. Eu já falei de quem eu estou dizendo. Estou falando de Joana, então não preciso repetir novamente a palavra Joana, eu apenas utilizo o quê? Um pronome do caso reto. Ou também eu posso utilizar outro recurso da língua, né? Os elementos intratextuais,
para que eu possa fazer essa coesão. Olha o exemplo, regência e crase. Essas são as matérias mais cobradas em concursos públicos. Veja aí, regência e crase. Agora, o que eu utilizei novamente após? Essas. Essas o que? Regência e crase. São as matérias mais cobradas em concurso público. Veja que eu não precisei repetir novamente regência e crase. Por quê? Eu utilizei o recurso da anáfora para dar progressão ao meu texto, estabelecer uma coesão dentro do texto, fazendo assim que o meu leitor entenda de maneira fácil o que eu estou querendo passar para ele. O outro elemento é o quê? Catáfora. É diferente da anáfora, a catáfora faz apresentar o produto, apresentar o discurso, apresentar o item que você quer discutir no texto. Olha o exemplo. Eu pretendo fazer isto, estudar os pronomes. Opa, o que eu pretendo fazer? Isto. Isto o que? Eu já tinha dito anteriormente? Não, eu vou dizer agora. Fazer o quê? Estudar os pronomes. Então veja que isto me deu a ideia de apresentar um termo ao qual eu não havia apresentado antes. Eu vim discutindo o que eu pretendo fazer. Eu pretendo fazer isto. Estudar pronomes. Tá certo? Outro exemplo. As matérias mais cobradas em concursos públicos são estas: regência e crase. Viu que é fácil? Não tem dificuldade. Apenas você conhecer quais são os pronomes que podem ser utilizados como anáfora e quais pronomes podem ser utilizados como catáfora. Esses, essas, tá certo? Fazem parte da anáfora. Isto, isso fazem parte da catáfora. Fique esperto, hein? Atente, estude para que você possa produzir um bom texto. E olha aqui, a partir de agora, você já sabe o que são esses elementos. Então logo, eu posso cobrar de você a qualquer momento. Fique esperto, estou na sua cola. Tchau!